Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou falar com você sobre como que a neurociência, o que a neurociência diz sobre satisfação do cliente. Quando um cliente se aproxima lá até o balcão da sua loja, ou vai falar lá com a sua secretária, ou entra no seu consultório, quando ele liga, enfim, quando ele fala com um dos seus atendentes, o que precisa ser feito para que seja atendido o mínimo de satisfação do seu cliente, o mínimo de expectativas de satisfação. Esse vídeo aqui vai indicar as premissas básicas do atendimento ao cliente e quais são as preocupações mínimas para garantir que o seu cliente fique pelo menos satisfeito. E olha só, lembra que nós falamos que aqui o foco vai ser em surpreender o seu cliente. O objetivo da sua empresa é causar surpresa, causar o que o sistema de gestologia de atendimento ao cliente Disney chama de efeito wow. Uau! Mas isso a gente vai falar mais detalhadamente lá no nosso treinamento. O que nós podemos adiantar aqui hoje, nesse vídeo, são quais são as premissas dentro do sistema de encantamento que se baseia esse efeito wow, que são as premissas das relações humanas. Quando nós falamos de atendimento ao cliente, a gente precisa entender que ali, naquele momento, por mais que seja uma relação comercial, são dois seres humanos que estão ali se relacionando. E a premissa básica é que todos os seres humanos possuem necessidades básicas. Parece óbvio. E essas necessidades estão relacionadas aos 5 sentidos que você bem conhece, como olfato, tato, paladar, audição, visão. Durante lá o nosso treinamento, nós levantamos situações dentro de cada um desses sentidos que precisam ser feitos para garantir um mínimo de satisfação. Aqui nesse vídeo, como nós temos pouco tempo, a gente vai ver de uma maneira mais ampla como tratar os canais representacionais que fazem parte de cada um desses sentidos. Que eles são divididos em 3, visual, auditivo e sinestésico. Perceba que audição e visão se repetem tanto nos sentidos, propriamente dito, quanto nos canais representacionais. Isso já vai demonstrar aqui um pouco da importância desses 2 pontos. Então, a gente vai começar falando sobre o visual. Você já ouviu o ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Sabe por que é isso? Sabe por que isso é uma verdade? É porque na nossa mente, ela sempre busca com referências, sempre trabalha com referências. Ou seja, as experiências anteriores servem como referências para reagir a um determinado estímulo. Nesse caso, é o estímulo visual. Quando o cliente chega lá na sua loja, no seu consultório, lá no seu escritório, ele de maneira inconsciente, ele passa a observar o ambiente, a postura do atendente, as roupas que ele está usando, a organização da mesa de trabalho, e tudo isso começa a criar lá na mente do seu cliente os primeiros conceitos sobre a sua empresa, ou também sobre a pessoa, sobre o atendente que está ali falando com ele. Por isso, a importância da gente manter o ambiente organizado, o atendente se vestir de maneira adequada, e aí também alguns pequenos detalhes começam a fazer parte da base de satisfação. Você já sabia que manter o ambiente organizado era importante, mas agora você sabe o porquê deve manter assim. E depois do visual vem o segundo ponto que eu vou abordar agora, que é sobre o canal auditivo. Pois depois que ele observar, ele vai ali se direcionar até o atendente e vai fazer uma pergunta. E aí, aqui os canais representacionais, eles começam a se somar. Primeiramente, é importante que o seu atendente, mantenha um contato visual, mesmo que por alguns instantes com o seu cliente visual, e depois começa a ouvi-lo atentamente. E aí, então, vai responder utilizando um tom de voz adequado àquela pessoa. 80% dos conflitos acontecem entre cliente e empresa, tem muito mais a ver de como foi dito algo do que o que foi dito pelo seu atendente. E aí, por terceiro, a gente vai entrar no canal representacional sinestésico. Esse canal, ele está compreendido ali tudo que se refere aos sentidos do cliente. Como, por exemplo, cheiros, um ambiente perfumado, por exemplo. Você quer ver só uma coisa?
Que sentimento desperta em você quando você sente um cheirinho de café fresquinho? Estou dizendo que é para você deixar ali um ambiente com cheiro de café. O que eu estou dizendo, te ilustrando, é que nós devemos ter cuidados também com esse tipo de coisa. Dentro do canal sinestésico, tudo que está ali dentro se refere à sensação, como por exemplo de limpeza, ou cadeiras desconfortáveis, um ambiente muito claro, muito frio, muito escuro, enfim, tudo que possa influenciar no processo de insatisfação do cliente. Muitas vezes os clientes acabam até comentando com amigo, parente, hoje eu fui lá naquele meu fornecedor, e aí ele fala assim, lembra daquele fornecedor qual? Ah, aquele que o ar-condicionado estava quebrado. Ele nem lembra o que você falou lá, mas ele lembra do ambiente. Olha só, a gente poderia ficar falando aqui um bom tempo sobre esses assuntos. Infelizmente, o tempo aqui de vídeos é escasso. E quando nós falamos em excelência no atendimento, um dos pilares do método Kera, nós falamos de detalhes. E são esses detalhes que vão fazer a diferença para você surpreender o seu cliente. Preste atenção nos detalhes do ambiente, tom de voz, fala, tudo aquilo como que está a organização. Fique ligado em cada detalhe nesse e na próxima a gente se fala.